Será que é possível isso, Van? Estou lá no meu ambiente de trabalho, pressionada até o talo, e será que eu consigo transformar essa pressão em resultado? Você falou de calibragem emocional, como é isso? Me explica melhor como é que isso funciona? Vou explicar. Calibragem emocional. Quando você pensa em calibragem, o que que você pensa exatamente? Eu, naturalmente, facilmente, penso no carro. Se o carro ele não tem os pneus devidamente calibrados, ele começa a perder totalmente a produtividade dele. Ele começa a perder a potência, ele começa a perder o senso de direção. Começam a acontecer várias coisas ali com o mecanismo do carro, principalmente por conta da falta de calibragem que vai gerar uma falta de equilíbrio no eixo. Eu não entendo nada de mecânica. Se eu tivesse que falar para você alguma coisa aqui de mecânica, não teria como. Mas, das vezes em que eu calibrava o pneu do meu carro, eu percebia a diferença. Se ele estava ali com a calibragem fora e eu chegava no posto de gasolina para calibrar, quando eu saía de lá, automaticamente a performance do carro já mudava. Assim é com as suas emoções. A partir do momento que você tem a consciência de que existe a possibilidade de você fazer essa calibragem emocional, que nada mais é do que você colocá-las em equilíbrio, um equilíbrio à medida do possível, porque as emoções elas são estímulos involuntários, mas a partir do momento que eu conheço as minhas emoções e sei a dinâmica onde elas acontecem e assumo a autorresponsabilidade de começar a me colocar consciente diante dessas emoções, mais alinhada fica a minha calibragem. Se eu sei quais são as situações que me desembocam uma raiva, se eu sei quais são as situações em que eu fico estressada, se eu sei quais são as situações em que eu costumeiramente fico triste, se eu sei quais são as situações em que eventualmente eu vou ter medo, já estou com meio caminho andado nesse processo dessa calibragem emocional. Um outro ponto que me favorece demais é se eu estou na terapia. Na terapia, eu tenho a condição de manter a minha calibragem emocional, principalmente quando eu estou passando por situações desafiadoras no meu ambiente profissional. Principalmente se a empresa está me cobrando, eu estou me cobrando, os meus clientes estão me cobrando, o mercado está me cobrando. Eu consigo manter nessa calibragem emocional dentro do ambiente terapêutico essa regulação desses aspectos. Aquela situação que foi o pneu descalibrado, aquela que baixou mais rapidamente ali, me levou para um lugar de estresse, automaticamente na terapia eu já consigo trazer esse entendimento. E eu já consigo equalizar essa calibragem de um outro nível. Ao contrário, não foi um estresse no ambiente de trabalho, mas foi um estresse que eu sofri dentro da minha família, por conta de uma situação familiar importante que estava acontecendo naquele momento, e aí o pneu descalibrou. Às vezes é simultâneo. O pneu da família descalibrou, o pneu do trabalho também descalibrou. E aí eu tô com o lado do meu carro capenga, ou eu tô com a diagonal do meu carro capenga. Eu preciso equilibrar. E o melhor equilíbrio dentro dessa circulação está lá no ambiente da terapia, para eu investigar como é que eu tenho ferramentas positivas que me fazem lidar com essa situação onde eu estou sendo pressionada. Às vezes é um projeto muito grande que eu comecei a elaborar lá no meu trabalho e a responsabilidade que recai sobre os meus ombros, ela é grande. E eu preciso direcionar essa responsabilidade. No ambiente da terapia eu vou conseguir também. Ah, Ivan, mas é só na terapia que você calibra as emoções? Lá é o maior cenário onde você consegue calibrar suas emoções, sim.
E se você ainda é aquela pessoa que em 2026 tem medinho de fazer terapia, sinto muito, porque ali você vai conhecer lados seus muito necessários para se manter em equilíbrio. Ai, Ivan, não sei, eu tenho um preconceito com esse negócio de terapia, as pessoas fazem, né? Tem gente que fica mais louca ainda. Será? Será que realmente essas pessoas que fizeram e ficaram mais loucas ainda, segundo seu ponto de vista, elas realmente mergulharam na terapia? Elas realmente se deram essa chance, se deram essa oportunidade? Porque os anos todos que eu passei patinando, tentando remendar o pneu do meu carro, calibrando de vez em quando, uma hora eu ia, outra hora eu saía, uma hora eu ia, outra hora eu saía. Eu não estava louca porque eu fui na terapia. Eu estava louca porque eu não dava continuidade na terapia. E louca é modo de dizer, né? Aproveitando o gancho da situação que a gente nomeou aqui. Mas existia, sim, esse desequilíbrio da minha própria calibragem emocional. Então, eu posso dizer de mim. Enquanto eu não resolvi mergulhar profundamente nas minhas sombras, a descalibragem comeu solta. E é sobre isso. Às vezes é necessário que a gente tenha a maturidade, o entendimento de saber que aquela terapia, naquele momento, vai me ajudar. Desde que eu passe pelo processo, desde que eu me abra para o processo. Porque se eu chegar na terapia com a defesa alta, meu terapeuta não vai conseguir fazer nada. Era o que eu fazia. Eu chegava na terapia com a defesa alta, né? Sabe, boxe? Que você vai lutar e que você fica assim, né? A defesa em alta para você não tomar o soco de volta. Eu estava sempre assim, mas eu precisava baixar minha guarda, confiar no trabalho terapêutico e entender que eu ali não poderia representar nenhum papel, mas ao contrário, eu precisaria confiar que o processo estava sendo desenvolvido da melhor maneira para que sim, eu pudesse alcançar os resultados que eu queria. E eu demorei tempo, hein, para conseguir fazer esse mergulho e baixar essa guarda. Claro que tinha muitos processos emocionais envolvidos nessa guarda alta. Ninguém fica em guarda se defendendo sem ter um motivo aparente. E tinha uma série de motivos ali que na própria terapia a gente conseguiu trabalhar e desenvolver. E por isso que hoje eu consigo ajudar as pessoas a fazerem o seu próprio processo terapêutico. A calibragem emocional, ela também vai acontecer quando você usa práticas que auxiliam no teu processo. Dá um exemplo, Van. A meditação é um exemplo. Meditação é uma baita de uma ferramenta que nos auxilia dentro desse processo de equilíbrio emocional. Junto com a terapia, então, é mão na roda. A outra calibragem emocional bastante eficiente, atividade física, regulagem do sono, porque você precisa ter um corpo organizado fisicamente para sustentar as próprias emoções. Mas é justamente a pressão que eu tenho fora, no meu ambiente de trabalho e nas minhas relações, que não me deixa fazer atividade física, não me deixa, eu não tenho tempo na minha vida para nada. Lamento em dizer, mas você continua levando a sua vida de maneira desgovernada, onde os outros comandam a sua vida. As situações de fora organizam o seu tempo e a sua qualidade de vida, enquanto o fora comandar o seu dentro, pode esquecer, nada vai dar certo. Você está colocando o poder da sua autorresponsabilidade de bandeja na mão do outro. E aqui, ó, lembra do marionetezinho? Você está sendo marionete, é o outro que está comandando a sua vida. Seja esse outro o seu trabalho, seus relacionamentos, a sua família. A autorresponsabilidade pela sua vida de adulto é sua. Quando a gente deixa a nossa autorresponsabilidade na vida do outro,
a gente ainda está se comportando como uma criança. Porque é a criança que joga a responsabilidade dela na vida do outro automaticamente, porque ela não tem autorresponsabilidade, né? Aí tem sim, Van, tem umas criancinhas que são ótimas, desde pequenininhas são super mega organizadas, não dão nenhum tipo de trabalho. Elas também sofrem essa mesma pressão emocional que você sofre, porque elas já aprenderam essa dinâmica de pequena a se manterem nessa posição de não dar trabalho para ninguém, principalmente porque elas querem ser vistas. Se os seus filhos são essas crianças, elas não são extremamente obedientes, educadas, porque criança, na grande maioria das vezes, é extremamente livre para explorar o mundo lá fora e para testar o limite do pai e da mãe. A partir do momento que a criança sai desse universo de descobrir o mundo e se coloca muito comportadinha, muito direitinha, muito obedientezinha, já um mini adulto, ela já está sofrendo as consequências dessa descalibragem emocional. Entre parênteses, ela está passando já pela síndrome da pessoa boazinha, bem pequena. E eu sei o que é isso, porque eu também já passei por isso. Então, a maturidade que as suas emoções exigem é a sua autorresponsabilidade de se colocar em movimento, mas principalmente de se colocar nessa abertura para que você entenda que quem é o responsável, tanto pela pressão que você está sofrendo, quanto pelo seu desequilíbrio da sua calibragem emocional, é só uma pessoa aqui, é você. Não tem culpados. É única e exclusivamente você. E eu não vou passar a mãozinha na sua cabeça para te agradar e para fazer aqui um discurso de simpatia, para ser legal com você. Não tenho nenhuma obrigação com isso. A minha obrigação é fazer você enxergar qual é o rumo da sua vida que você está levando. E se é esse rumo que você quer para você. Então, reflita. E se o nosso assunto de hoje bateu fundo com você, pense a respeito e clica no link aí da descrição se você quiser que a gente faça aí um processo terapêutico contigo para você conseguir sair desse lugar de pressão nos resultados excessivamente e melhorar o seu desempenho emocional. Conta comigo nessa, porque eu sei exatamente onde a gente pode trilhar um caminho seguro e você pode sair dessa pressão. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.